Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário, sendo que neste módulo falaremos sobre recursos das decisões administrativas no que se refere à parte de benefícios previdenciários. Pois é, processo relativo a benefício previdenciário, vamos ver como funciona esse procedimento todo, né? E isso está previsto no Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99, já com as suas devidas atualizações. Este assunto eu dividi em dois módulos, para que os módulos não ficassem muito extensos, então temos aqui dois módulos e todos eles serão estudados na sequência, ok? Vamos para a tela e vamos iniciar então o estudo do recurso das decisões administrativas em processo relativo a benefícios previdenciários. Bora comigo, vamos lá. Olha só, estamos falando de decisões administrativas, não estamos falando de ações judiciais, tá certo? E neste módulo falamos sobre processo relativo a benefícios previdenciários. Vamos dividir esse módulo em duas partes. Estamos na parte 1. Pois bem, antes de iniciarmos o estudo do processo administrativo relativo a benefícios previdenciários, vamos ver qual é a fonte normativa, ou seja, de onde saíram as informações utilizadas neste módulo, tá certo? Ora, o processo administrativo relativo aos benefícios previdenciários, e não ao custeio previdenciário, mas aos benefícios previdenciários, ele está regulado pelas normas do decreto número 3048 de 99, com várias atualizações recentes, portanto esta aula já está atualizada, com todas as atualizações recentes que houve, tá certo? Especificamente, pessoal, e prioritariamente, esse assunto está ali tratado no artigo 303 a 309, tá? Do decreto 3048 de 99, que nada mais é do que o regulamento da Previdência Social. E este processo administrativo, ele ocorre no âmbito da Previdência. Enquanto o processo administrativo de custeio, ele se origina com o lançamento da Receita Federal, este procedimento de processo administrativo de benefícios, ele se inicia aí com uma decisão do INSS. Tranquilo? Então agora a gente está tratando de Previdência, tá certo? Antes também era um tributo, era uma contribuição previdenciária. E agora estamos tratando de impugnações e recursos aí em relação a benefícios previdenciários. Vamos começar? Vem comigo. Pois bem, então, pessoal, a base legal está aqui, ó. Os artigos 303 a 309 são aí o núcleo do nosso assunto, tá certo? Mas vamos lá. Vamos começar conhecendo aí, né, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Então, enquanto na parte de custeio nós temos o CARF, a DRJ e o CARF, aqui na parte de benefícios o que a gente tem é o CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. Olha só o que diz o decreto. Nas decisões do INSS, nos processos de interesse dos beneficiários, caberá recurso. Veja, aqui neste caso de processo administrativo de benefícios, não se fala de impugnação e depois recurso. Se fala logo de cara de recurso. Então, da decisão do INSS, já cabe direto um recurso, tá? Caso você discorde dele, para o Conselho de Recursos da Previdência Social, cuja sigla é CRPS. Então, vejam, em relação aos beneficiários, né, todas as decisões do INSS relacionadas aos beneficiários, eles estarão sujeitos a um recurso, né? Então, esses beneficiários poderão entrar com um recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, tá bom? Das decisões do INSS, né? Nos processos de interesse dos beneficiários. Caberá impugnação? Não, o nome aqui já é recurso diretamente. E esse recurso será, né, devido aí a interposto para quem? Para o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Então, vamos lá. Sabemos que quando um segurado ou um dependente, por exemplo, tem uma decisão que lhe é desfavorável ali proferida pelo INSS, ele pode recorrer e esse recurso será analisado pelo CRPS. Porém, aí nós vamos ver que dentro do CRPS existem as suas instâncias, né? A primeira administrativa, a segunda, porém dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social. Vamos ver, vem comigo. Olha só, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS,
Ele é um órgão colegiado, ou seja, as decisões não serão singulares, proferidas por um único julgador, serão proferidas por diversos julgadores em conjunto, por isso que chama-se um órgão colegiado, tá certo? E ele é integrante da estrutura, ele era integrante da estrutura do Ministério da Economia, mas agora, né, que houve ali, retiraram a Previdência do Ministério da Economia e colocaram ali no Ministério do Trabalho e Previdência, então ele é vinculado à estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência, tá certo? Então esse Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, ele é um órgão colegiado, ou seja, a decisão será proferida por um conjunto de julgadores, tranquilo? Segundo, né, ele era, pessoal, vocês podem ler em algum lugar que ele é da estrutura do Ministério da Economia, só que na verdade, este aqui, né, o Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é da Previdência Social. E agora a Previdência Social, ele saiu do Ministério da Economia, ele estava numa secretaria dentro do Ministério da Economia, mas ele deixou o Ministério da Economia e a Secretaria do Trabalho e Previdência passaram a integrar o Ministério do Trabalho e Previdência, não mais o Ministério da Economia. Então, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, integra, tá, o Ministério do Trabalho e Previdência, e ele é um órgão colegiado, onde o julgamento não é feito por um único julgador, mas sim por mais de um julgador em conjunto. Vamos seguir. Ainda sobre Conselho de Recursos da Previdência Social, o famoso CRPS. Agora vamos entrar no que mais interessa para a gente, o mais importante. O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é composto pelos seguintes órgãos. 3. 1, 2, 3. Ele é composto pelas juntas de recursos. Como vamos ver, eles farão aí o julgamento aí em primeira instância em relação às decisões proferidas pelo INSS. Temos as câmaras de julgamento, que irão proferir as decisões, né, que vão para os quais irão os recursos das decisões das juntas, né, para que eles possam também ali fazer julgar a segunda instância administrativa no tocante a benefícios. E temos o Conselho Pleno, que faz às vezes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, só que agora na parte de benefícios se chama Conselho Pleno, que serve para uniformizar jurisprudência. Veja, nós vamos detalhar cada um deles. Nós vamos entrar nas câmaras de julgamento, detalhá-las. Nós vamos entrar nas juntas de recurso, detalhá-las. Nas câmaras de julgamento, detalhá-las. E também no Conselho Pleno e vamos detalhá-las. Ou seja, tudo que está aqui, né, eu estou apresentando para você que a Conselho de Recursos da Previdência Social é formado por juntas de recursos, por câmaras de julgamento e pelo Conselho Pleno. Apenas para que vocês saibam. Agora eu vou explicar cada um, sua composição, sua competência e seu funcionamento. Beleza? Então, bora continuar. Vamos lá. As juntas de recursos, elas têm competência para... Então vamos lá falar das competências das juntas de recursos. As juntas de recursos têm competência para julgar, óbvio, né? Se é junta de recursos, ela vai julgar. Ela vai julgar o quê? Os recursos, nós já vimos que direto, não tem impugnação, já é chamado logo recurso. Ela vai julgar os recursos das decisões proferidas, já vimos, pelo INSS, nos processos de interesse de seus beneficiários. Então, todo processo de interesse dos beneficiários do INSS, quando houver discordância, né, serão julgados pela junta de recursos. E também a junta de recursos tem competência para julgar os recursos das decisões proferidas pelo INSS, né, relacionados com comprovação de atividade rural de segurado especial ou demais informações relacionadas ao CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados. Então veja, recursos proferidos pelo INSS relacionados com o quê? Comprovação de atividade rural do segurado especial. Também junta de recursos. Ou também demais informações relacionadas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Informações do CNIS sobre vínculos e sobre remunerações dos segurados. Então, pessoal, vamos resumir, né? O que julgam as juntas de recursos, né? As juntas de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social.
ela vai julgar recursos contra as decisões proferidas pelo INSS no interesse dos beneficiários, né? E também vai julgar recursos também das decisões proferidas pelo INSS em relação à comprovação da atividade rural do segurado especial e também aos dados constantes ali no cadastro do CNIS, tá certo? O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais aí, né? Sobre vínculos e também sobre a remuneração dos segurados. Então toda essa parte relacionada aí ao dia a dia do INSS, quando o INSS profere uma decisão e o beneficiário discorda dela, ele vai recorrer para quem? Vai recorrer para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Ok, mas dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele vai recorrer para o Conselho Pleno? Não. Para as câmaras de julgamento? Não. Ele vai recorrer para quem? Para as juntas de recursos. Então o primeiro recurso, logo que você discorda de uma decisão do INSS, o seu primeiro recurso vai ser direcionado dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social para a junta de recursos. Beleza? Mas nós vamos avançar e detalhar isso. Vamos continuar, vem comigo. Ainda sobre competências das juntas de recursos. São várias, ó. Novamente, competências das juntas de recursos. As juntas de recursos também têm por competência julgar. Vamos lá. Recursos de decisões relacionadas à compensação financeira. Recursos de decisões relacionadas à compensação financeira. O que é compensação financeira? O que é essa compensação financeira que também será julgado pela junta de recursos? Compensação financeira, né? Recursos em relação a decisões de compensação financeira. A compensação financeira funciona da seguinte forma. Quando você migra de um regime previdenciário para outro. Quando você migra do regime geral para o regime próprio, então você vai fazer, né, a migração do seu tempo de contribuição de um regime para o outro, tá certo? E junto com esta migração vai fazer também uma compensação financeira. Um regime, compensará financeiramente o outro. Se você fez uma contagem recíproca de tempo de contribuição, o que é isso? Contagem recíproca de tempo de contribuição, por exemplo, você migrou o seu tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio, e aí você vai se aposentar pelo regime próprio, você migrou o tempo e também vai haver uma compensação financeira do regime geral para o regime próprio pelo tempo de contribuição que você teve no regime geral. A recíproca é verdadeira. Se você sai do regime próprio de previdência e migra para o regime geral, então você também vai fazer aí uma migração do seu tempo de contribuição, com esta contagem recíproca do tempo de contribuição, vai migrar o seu tempo e vai também haver uma compensação financeira do regime próprio para o regime geral, porque você vai se aposentar lá no regime geral, suponhamos, né, para compensar o tempo de contribuição que você teve aqui no regime próprio. Então veja, quando você transfere o tempo de um regime previdenciário para o outro, você não transfere apenas o tempo, transfere também a contribuição, né, há uma compensação financeira de um regime para o outro, em relação às contribuições que você recolheu no regime originário, que deverão ser compensados para o regime de destino. Sem entrar no mérito, porque aqui não é uma aula hoje de compensação financeira, não é uma aula hoje de contagem recíproca de tempo de contribuição, de qualquer forma, eu só disse isso para que vocês saibam, né? Quando é feita uma compensação financeira a menor, por exemplo, ou divergente, né, de um regime previdenciário para o outro, e você discorde, né, você esteja discordando, você não concorde com aquela compensação financeira que foi feita, né, ou alguém não concorde, uma instituição, um regime previdenciário, para quem será feito o pedido do recurso? Quem que vai julgar se essa compensação financeira está certa ou errada, quando houver uma divergência de entendimentos? As juntas de recursos também do Conselho de Recursos da Previdência Social. Volta para a tela. Olha só, além disso, também é competência da junta de recursos julgar o quê? As contestações. E aí chama contestação aqui, viu, pessoal? Sempre que falar de contestação, é em relação à atribuição do FAP. FAP é o fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos da empresa. Veja, quem estudou o custeio previdenciário sabe que a empresa, além de pagar a contribuição previdenciária patronal, padrão, que é em regra 20%, sobre a folha do empregado, avulso, contribuinte individual, sobre a folha do empregado e avulso, além dos 20%, ela vai recolher também um RAT, que é um valor pago para financiar o risco ambiental do trabalho, de 1%, 2% ou 3%.
E este RAT 1, 2 ou 3%, ele será multiplicado por um fator chamado FAP. Este FAP é um fator acidentário de prevenção. A Previdência Social, ela calcula com base numa fórmula que leva em consideração, né, a gravidade, o custo, leva em consideração fatores relacionados ao afastamento, né, tempo de afastamento, gravidade, custo. Com base nessas variáveis, a Previdência vai jogar essas variáveis numa fórmula e vai calcular para os estabelecimentos da empresa, né, o seu fator acidentário de prevenção, o seu FAP, tá certo? Pois bem, quando se calcula o FAP, o fator acidentário de prevenção, numa empresa, a empresa não tem participação deste cálculo. Simplesmente é dito para ela, olha, o seu FAP é tanto, então é 1,7%, né? 1,7%. Ou seja, este FAP ele pode tornar aquele RAT de 1, 2 ou 3 maior ou menor. Ele pode reduzi-lo pela metade ou até mesmo dobrar o RAT. Sem também entrar no mérito deste FAP, já que não é aula de FAP agora, eu quero que vocês saibam o seguinte: este fator acidentário de prevenção é um multiplicador que pode aumentar ou diminuir a contribuição previdenciária da empresa. Ponto. Se o contribuinte discordar deste fator acidentário de prevenção que foi calculado pela Previdência, ele pode recorrer, falando, não concordo com este cálculo. A minha empresa não teve nenhum acidente, nenhuma morte, nenhum afastamento, não teve nada. Como é que o meu FAP está ruim? Tem coisa errada aí. Eu vou recorrer, né? E aqui não chama recurso, chama contestar. Esta contestação, né, que o contribuinte vai fazer contra o valor apurado no seu fator acidentário de prevenção, vai para quem julgar esse recurso? Para as juntas de recursos, né, do Conselho de Recursos da Previdência Social. Também é competência da junta de recursos analisar essa contestação sobre o FAP. Vamos seguir. Olha só. E também cabe às juntas de recursos analisar os recursos relacionados a quê? Processos sobre irregularidades verificados em procedimento de supervisão e fiscalização onde? Nos regimes próprios de previdência social. Então, todo o recurso é relacionado a processos sobre irregularidades observadas durante supervisão ou fiscalização em regime próprio de previdência e também nos processos para apuração de responsabilidade por infração, né? As disposições da Lei 9.717 de 98, que também trata de regime próprio de previdência social. Veja, tudo isso, o recurso vai para junta de recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, pessoal, sempre que se constatar uma irregularidade no funcionamento do regime próprio de previdência, constatado por uma fiscalização, por uma supervisão ali em relação ao regime próprio, ou infrações cometidas nos termos da Lei 9.717 de 98, ou seja, infrações cometidas a regime próprio. Sempre que houver infrações, irregularidades relacionadas a regime próprio, sabe para quem que se vai recorrer? Para as juntas de recursos do CRPS, do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, em relação às decisões do INSS, no interesse do beneficiário, recorre para quem? Para as juntas de recursos, né? Em relação à contestação do FAP, recorro para quem? Para as juntas de recursos. Em relação a irregularidades ou infrações cometidas pelo regime próprio, a quem recorre-se? As juntas de recursos, né? E também em relação à compensação financeira, para quem que recorre-se em caso de discordância? As juntas de recursos. Todas essas são as atribuições, as competências de julgamentos a ser realizado dentro do Conselho de Recursos pelas juntas de recursos da Previdência Social. Tranquilo? Beleza, aí você pergunta, tudo bem, professor? E quais são as competências da Câmara de Julgamento? Vamos ver agora. Das juntas de recursos nós já sabemos. Vamos ver agora quais são as competências das câmaras de julgamento. Vem comigo. Aqui está, ó. Competência agora não é mais das juntas de recursos. Agora estamos falando das câmaras de julgamento. É como se fosse uma segunda instância aí administrativa no julgamento de benefício previdenciário. Olha só, as câmaras de julgamento, elas possuem sede em Brasília, sempre todas, né? Possuem sede em Brasília. E qual que é a competência dela? Ela só tem uma competência, uma, tá? Diferentemente aqui, ó, da junta de recursos, né? Que tem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 competências das juntas de recursos. E das câmaras de julgamento temos apenas uma competência,
Qual é a competência? É julgar os recursos interpostos contra as decisões proferidas por quem? Pelas juntas de recursos. Então veja, nós vimos 5 situações que se pode recorrer ou contestar para as juntas de recursos. E quando eu posso recorrer às câmaras de julgamento? Quando você discordar da decisão proferida pela junta de recursos. Então a junta de recursos é a primeira instância, tá certo? Agora, se você discordar dela, aí você, de quaisquer decisões proferidas pela junta de recursos, se você discorda, ela não é instância final. Você pode subir para uma segunda instância administrativa, né? que são as câmaras de julgamento. Então, a única competência da Câmara de Julgamento, que possui sede em Brasília, elas possuem sedes em Brasília, essas câmaras de julgamento, elas têm sede em Brasília, a única competência delas é julgar, né, o recurso contra a decisão da primeira instância administrativa em matéria de benefícios ou nos outros assuntos que vimos. 5 assuntos nós vimos que as juntas de recursos julgarão em primeira instância. Da decisão que a junta de recurso proferir, caberá recurso para as câmaras de julgamento. Tranquilo? É a única competência, não tem como você esquecer. Qual que é a competência da Câmara de Julgamento? Ora, você vai interpor recursos para a Câmara de Julgamento contra as decisões que você discorde, né, proferidas pelas juntas de recursos. Só isso. Simples assim. Vamos seguir. Quantas são as juntas de recursos? Quantas são as câmaras de julgamento? Ora, o regulamento da Previdência Social, ele já tinha estabelecido, né, 29 juntas de recursos, 4 câmaras de julgamento. Ora, isso já havia sido estabelecido. Só que o artigo que estabelecia isso no regulamento da Previdência, ele foi revogado. Então veja, aquelas quantidades que vocês tinham no regulamento da Previdência estudado, eles deixaram de valer. Agora, o artigo lá do regulamento da Previdência Social não traz mais a quantidade de juntas de recursos, não traz mais a quantidade de câmaras de julgamento. O que o regulamento da Previdência traz é isso aqui, ó. A quantidade de juntas de recursos e de câmaras de julgamento será estabelecida em decreto. Então veja. Então antes, o próprio regulamento da Previdência Social, que é um decreto, ele já trazia quantas seriam as câmaras, as juntas de recursos, quantas seriam as câmaras de julgamento. Já era estabelecido. Mas agora nós vamos ter que alterar isso, né? Alterar o conhecimento, porque a partir de agora não está mais previsto no regulamento da Previdência Social que são X juntas de recursos e Y câmaras de julgamento, né? 29 juntas de recursos, 5 câmaras de julgamento, não está mais previsto isso. Agora o que o regulamento da Previdência Social traz é que a quantidade de juntas de recursos e a quantidade de câmaras de julgamento serão definidas por decreto e não estão mais definidas no decreto 3048 de 99. Tranquilo? Então, memorizem em abstrato, né? Podem ter uma quantidade de câmaras de julgamento a ser definida em decreto e uma quantidade de junta de recursos a ser definida em decreto. Simples assim. Vamos seguir. Só que falta a gente falar do Conselho Pleno, né? O Conselho Pleno é o top. É a maior, tá lá em cima, né? Top das galáxias. Ora, por que top das galáxias? Porque ele é o pleno, ele é o máximo, né? Na área de custeio, nós tínhamos a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Agora não, agora nós temos, na parte de benefícios, o Conselho Pleno. Ele é pleno. Pleno e absoluto, né? Ele é o topo da cadeia. Qual que é a competência do Conselho Pleno? Ele tem 2 competências aqui. Quais sejam? 1 e 2. A primeira competência é uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados. Ele vai propor enunciados aí para uniformizar, padronizar a jurisprudência previdenciária. Além disso, ele pode ter outras competências que serão definidas no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. O regimento interno RI do Conselho de Recursos da Previdência Social pode definir outras competências. Então vejam,
para que serve o Conselho Pleno? Quando houver decisões ali das juntas de recursos, das câmaras de julgamento, que sejam divergentes entre si. Então vamos imaginar que um segurado, por exemplo, teve uma decisão que lhe foi desfavorável por meio de um recurso, né, uma decisão proferida por uma câmara de julgamento, teve uma decisão desfavorável, só que uma outra decisão de uma outra câmara de julgamento lhe seria favorável. Ele vai dizer, olha, o meu julgamento foi desfavorável a mim, mas tem uma outra decisão dentro do Conselho de Recursos da Previdência que é favorável. Por que então essa divergência? Por que tem Câmara que entende que é favorável e Câmara de Julgamento que entende que é desfavorável? Então vamos uniformizar isso, vamos ver quem está certo. A Câmara A ou a Câmara B? A Câmara que decidiu favorável ou a Câmara que decidiu desfavoravelmente? E aí vai recorrer para o Conselho Pleno. Quando se recorre para o Conselho Pleno, né, temos aqui, aí o Conselho Pleno vai dizer, dentre as decisões divergentes, qual delas deve prevalecer. Aí ele publica um enunciado. O enunciado significa a decisão, dentre decisões divergentes, qual delas deve prevalecer. E é essa que será utilizada, não apenas para este caso em concreto, mas para os demais. Então, pessoal, qual a finalidade do Conselho Pleno? Não é julgar o mérito da questão, não é julgar se o segurado tem direito, não tem direito, nada disso. O Conselho Pleno vai dizer, entre a decisão A e a decisão B, que são divergentes dentro do próprio Conselho de Recursos da Previdência, que tem decisões divergentes, dentre a decisão A e a decisão B, qual delas irá prevalecer? Aí o Conselho Pleno vem pleno e poderoso e diz, esta é a que vale e aquela é que valerá. Tranquilo? E além disso, há outra possibilidade também de competências do Conselho Pleno que poderão ser previstas aí no regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá? O regimento pode prever outras competências de julgamento do Conselho Pleno, há outras competências além daquela que já lhe foi trazida originalmente, que é uniformizar a legislação previdenciária por meio de enunciados. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social. Ok? Presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social. Muito bem, volta para mim. Pessoal, todos esses assuntos que estão diagramados aqui, eles foram tirados da letra fria do regulamento da Previdência Social. Pois é, sobre esses assuntos, o regulamento da Previdência Social, ele não vai buscar informações em doutrinas, em assuntos assim aleatórios, não. Todas as questões da sua prova, todas que serão cobradas, elas vão extrair o enunciado da literalidade do que está previsto sobre esse assunto no regulamento da Previdência Social. Então, o que eu fiz? Eu extraí todos os artigos relacionados a este assunto, organizei esses artigos, diagramei e estou trazendo para vocês aqui tudo que poderá cair e caso caia, cairá exatamente nos termos que estamos vendo aqui, que é literalmente como está previsto no nosso regulamento. Fechado? Vamos voltar. Olha só. O Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é presidido... Então, quem é seu presidente? Quem é o presidente deste Conselho de Recursos da Previdência Social, que inclui as juntas de recursos, que inclui as câmaras de julgamento e que inclui o Conselho Pleno? Quem é o presidente geral aí? É um representante do governo e não do contribuinte. É um representante do governo, tá certo? Não do contribuinte, que deve seguir os seguintes critérios e competências. Vamos ver. Olha só. Primeiro, este representante do governo que vai presidir, quem vai presidir o Conselho de Recursos é um representante do governo, beleza? Que ele tem que atender estas 3 condições, né? Os seguintes critérios e competências. Tem que ter notório conhecimento da legislação previdenciária. Isso vocês têm. Vocês estão estudando para o concurso, vocês têm notório conhecimento da legislação previdenciária. Se não tiverem ainda, terão muito em breve, beleza? Né? Tem que ser nomeado pelo ministro do Estado de Trabalho e Previdência. Antigamente era nomeado pelo ministro da Economia, mas agora que a Previdência saiu do Ministério da Economia e foi para o Ministério do Trabalho e Previdência, quem vai nomear é o ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Né? E esses são os critérios. E qual é a competência? Né? Cabendo-lhe
dirigir os serviços administrativos do órgão. Então o presidente, ele vai fazer o quê? O presidente do Conselho de Recursos da Previdência vai dirigir os serviços administrativos do órgão. Então veja, quais são as condições para ser o presidente do CRPS? Tem que ter notório conhecimento em assuntos previdenciários, tá certo? Na legislação previdenciária. Segundo, tem que ser nomeado. E vai ser nomeado por quem? Pelo ministro de Estado do Trabalho e Previdência. E qual que vai ser a competência dele? A competência desse presidente do CRPS é dirigir os serviços administrativos do órgão. Tranquilo? Até aqui tá mamão com açúcar, melzinho na chupeta, tá mais fácil que empurrar bêbado na ladeira e tirar doce de criança. Vamos seguir, olha só. Apesar de tirar doce de criança não é fácil. Mais fácil é empurrar bêbado na ladeira. Vamos seguir. Composição das juntas de recursos e das câmaras de julgamento. Vamos a ela. Composição das juntas de recursos e das câmaras de julgamento. Vamos falar aqui, ó. Composição. Beleza? As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, elas são presididas, como vocês já sabem também. Aliás, não sabem porque eu não falei. Além do presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social ser representante do governo, também todas as juntas de recursos são presididas por representante do governo federal. E todas as câmaras de julgamento também são presididas por representantes do governo federal, né? E são integradas por 4 conselheiros em cada turma. 4 conselheiros em cada turma. Vamos marcar bem isso aqui. Tá? Então, as juntas de recursos e as câmaras de julgamento são presididas por representantes do governo e tanto as juntas quanto as câmaras de julgamento são integradas por 4 conselheiros cada, que são nomeados pelo ministro do Trabalho e Previdência. Tá certo? Então, quem é o presidente da Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social? Um representante do governo. Quem é o presidente de todas as juntas de recursos? É um representante do governo federal, evidentemente. E quem é o presidente das câmaras de julgamento? Também é um representante do governo federal. Todos os presidentes, o geral, o das juntas e o das câmaras de julgamento, são todos representantes do governo federal, nenhum do contribuinte. Segundo, né, são 4 conselheiros em cada turma. Cada turma terá 4 conselheiros. Fechado? Vamos seguir, vamos avançar. Além disso, ainda sobre a composição das juntas de recursos e das câmaras de julgamento. As juntas de recursos, como já vimos, e as câmaras de julgamento possuem a seguinte composição. Vamos lá. Depende da competência. Para os órgãos, nós sabemos que são 4, ó. 4, né? 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Sabemos que são 4, né? Pois bem, para os órgãos de competência para processar e julgar, as contestações ou recursos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 305. Vamos lá. O que trata o inciso 1? Trata dos recursos das decisões proferidas dos processos de interesses dos beneficiários. O 2, o que trata o 2? Aquelas contestações e recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do FAP, Fator Acidentário de Prevenção. E o 3? O 3, pessoal, nós aprendemos também, ele trata dos recursos das decisões proferidas pelo INSS relacionadas à comprovação de atividade do segurado especial e também aquelas informações do CNIS, tá? Então vamos falar aqui, ó. 1, decisões do INSS. 2, aquela contestações ou recursos sobre o FAP. E 3, o 3, pessoal, é em relação ali as decisões sobre comprovação da atividade do segurado especial, do segurado especial e também das informações constantes no CNIS. Vou apagar esse aqui e fazer um S direito. Beleza? Então veja. Quando as juntas de recursos ou as câmaras de julgamento,
estão julgando, né, aquelas decisões do INSS, estão julgando o cálculo daquele FAP, ou estão analisando aí a qualidade do segurado especial, ou as informações constantes no CNIS, né, quando vai se recorrer sobre estes fatos, os 4 representantes estão assim distribuídos. Vem comigo. Teremos 2 representantes do governo federal, 2. Opa, aqui. 2 do governo federal, 1 representante das empresas. Então o governo federal tem 2 representantes, a empresa tem 1 e o trabalhador tem 1. Então vejam, ficaram 2 representantes do governo e mais 2 representantes dos contribuintes. Ficou meio a meio, tá vendo? Então vejam, sabemos que são 4 representantes. 2 representam o fisco, né, o governo, aqui na verdade o governo, e 2 representam os contribuintes. 2 representam o governo federal e os outros 2 representam as empresas e outro os trabalhadores. Dos 4 membros, 2 representam o governo, 1 representa, né, dos 4 conselheiros, 2 representam o governo, 1 representa a empresa e 1 representa o trabalhador. E isso quando estiver julgando processos relacionados a decisões proferidas pelo INSS no interesse dos beneficiários, cálculo do FAP, né, que normalmente é no interesse da empresa, e também quando se trata de qualificação do segurado especial e informações previstas, informações inseridas no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Neste caso, que envolve interesse de segurado, empresa, temos 2 representantes do governo, 1 dos trabalhadores e 1 representante da empresa. Né? 2 do governo, 1 da empresa e 1 dos trabalhadores. Agora vamos ver nos outros casos. Bora comigo para a tela. Olha só, falando ainda sobre composição das juntas de recursos de câmaras de julgamento, olha o que nós temos aqui. As juntas de recursos e as câmaras de julgamento, quando possuam a seguinte composição: quando forem órgãos com competência para processar e julgar os recursos de que tratam o inciso 4º e 5º do caput do artigo 305 do Regulamento da Previdência Social, o que diz o inciso 4º? Fala sobre aquela compensação financeira, lembra? Recursos em relação à compensação financeira que nós já vimos. E o 5º, quando for um órgão da junta de recursos da Câmara de Julgamento, que vai verificar ali as infrações e as irregularidades praticadas dentro do regime próprio de previdência social. Veja, quando se fala de compensação financeira, tem relação com o serviço público, um regime previdenciário compensando financeiramente o outro. Quando fala de infrações e irregularidades cometidas cometidas dentro do regime próprio de previdência social, também estamos falando aí de regimes previdenciários. Então agora não estamos falando mais de empresa e trabalhador, estamos falando de regimes previdenciários, que ou há um recurso sobre compensações financeiras, ou há um recurso por infrações ou irregularidades cometidas no regime próprio de previdência. Aí, sabe quem são os 4 conselheiros? Volta para a tela. Olha só, quem são os 4 representantes, né? Chamam representantes. Temos 4, ó. 2 mais 1, totalizam 4. Sendo 2 representando o governo e 2 não representando o governo. Veja só, teremos 2 representantes do governo federal, teremos 1 representante dos entes federativos, tá certo? Dos estados, do DF, do município, enfim. E temos 1 representante dos servidores públicos. Então 2 representam o governo federal e dos outros 2, 1 representa o próprio ente federativo e o outro os servidores públicos. Então veja, quando se trata de uma turma da Câmara de Julgamento ou da Junta de Recursos ou da Câmara de Julgamento, que vai falar sobre decisões do INSS, de interesse do beneficiário, ou vai falar sobre o cálculo do fator acidentário de prevenção, ou vai falar também ali sobre aquela questão, volta aqui pra gente, que é a questão do segurado especial e do CNIS. Olha aqui, ó, volta para a tela. Aqui, ó, INSS, FAP, segurado especial e CNIS. Neste caso, volta para mim, sabemos que é 2 representantes do governo, 1 da empresa e 1 trabalhador.
Agora, quando se trata de compensação, recurso referente à compensação financeira ou referente a irregularidades e infrações cometidas no regime próprio, aí teremos 2 representantes do governo também, sempre federal, né? E os outros 2 representantes serão um do ente federativo e o outro será representante dos servidores públicos, totalizando 4 representantes também. Sempre terão 4 representantes, né? As juntas de recursos e 4 representantes sempre, né? As turmas também das câmaras de julgamento. Sempre 4 representantes cada. Vamos seguir. Além disso, mandato dos conselheiros. Vamos ver como é que funciona o mandato dos conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social. Olha só, o mandato dos conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social, ele é de 3 anos. 3, tá certo? Permitida a recondução. O que é recondução? Ora, permitido que ele fique por mais 3 anos. E por mais 3 anos, entendeu? Recondução significa, é quase uma reeleição. Mas como eles não são eleitos, não chama reeleição. Chama recondução. Ou seja, ele pode ser nomeado para, após os seus 3 anos, permanecer mais 3 anos. É permitido. Só que não é dito aqui que é permitido uma única recondução. É dito, o regulamento da Previdência diz, é permitida a recondução, tá? Agora vem os critérios, os requisitos, ó. Cumpridos os seguintes requisitos. Primeiro, representante do governo federal. Como é que o representante do governo federal é escolhido? Ele é escolhido, obviamente, dentre servidores federais. Preferencialmente e não obrigatoriamente. Se cair na prova que ele é obrigatoriamente do Ministério do Trabalho e Previdência, está errado. Eles são servidores federais, eles eram preferencialmente do Ministério da Economia quando o Conselho de Recursos estava vinculado ao Ministério da Economia. Agora que ele está vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, serão preferencialmente do Ministério do Trabalho e Previdência ou do INSS, ou de outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital com graduação em direito. Então, os representantes do governo federal serão preferencialmente escolhidos entre servidores federais, tá? E serão escolhidos, entre servidores federais, preferencialmente do Ministério do Trabalho e Previdência, ou do INSS, ou do outro órgão da administração pública federal, estadual, municipal ou distrital, com graduação em direito, tá certo? Os quais prestarão serviços exclusivos. Ele não pode trabalhar lá de bico, né? Ter um outro emprego e ser também representante lá. O representante do governo, ele tem que ter trabalho exclusivo dentro do Conselho de Recursos da Previdência Social. Sem prejuízo, ou seja, além de, né? Sem prejuízo, não, aqui no sem prejuízo aqui é outro conceito. Sem prejuízo, ou seja, sem perder, né? Sem ter qualquer prejuízo em relação aos direitos e vantagens percebidos no seu cargo de origem. Então veja, imagine que um servidor do INSS, né, foi designado para ser ali o representante do governo, né? Aqueles 2 representantes do governo federal, que devem ser servidores públicos federais, está aqui. Imagine que foi escolhido um servidor do INSS. Preferencialmente deve ser, não é obrigatório, mas preferencialmente, um servidor vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, né? De preferência um servidor do INSS, enfim. E vamos supor que ele foi escolhido. Se ele foi escolhido, ele vai ter que trabalhar exclusivamente como representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência Social. Ele não pode manter o trabalho no INSS e ser ali representante, não. Ele tem que se afastar temporariamente dos trabalhos do INSS e trabalhar exclusivamente como representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência Social. E além de receber o que ele vai receber como representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência, sem prejuízo ao que ele tinha ali, as vantagens do cargo de origem. Todas as vantagens que ele tinha adquirido no cargo de origem, ele vai manter enquanto ele permanecer ali exercendo o cargo de representante do governo no Conselho de Recursos da Previdência. Porque se ele fosse perder as vantagens, não valeria a pena para ele. Então ele vai manter todas as vantagens que tinha no cargo de origem, por exemplo, no INSS. Tranquilo? Muito bem. Tem que ser formado em direito. Pois é, tem que ter formação em direito e trabalhar exclusivamente para o Conselho de Recursos e, neste momento, ele ficará afastado do cargo público, né, de origem. Vamos seguir.
Também sobre mandato dos conselheiros, olha só. Falando mais ainda sobre o mandato dos conselheiros. Nós sabemos que ele é de 3 anos, já vimos isso, né? Estamos repetindo o slide anterior aqui nessa parte de cima. Permitida a recondução, já vimos. Mas aqui temos mais requisitos. Além dos requisitos do slide anterior, temos mais requisitos. Olha só. Lembrando, pessoal, que olha só, lembrando aqui, lembrando para vocês, eu já disse, mas vou repetir, que no regulamento da Previdência Social, fala-se sobre preferencialmente, volta aqui o slide, ó, preferencialmente sobre membros do Ministério da Economia. Pois é, só que isso não vale mais. Tudo que se refere à Previdência, que era do Ministério da Economia, agora migrou para o Ministério do Trabalho e Previdência. Por quê? Porque quando o decreto foi atualizado em 2020, a Previdência Social estava vinculada ao Ministério da Economia. Hoje, em 2022, a Previdência Social não está mais vinculada ao Ministério da Economia. Ela foi separada do Ministério da Economia e hoje se encontra vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Ou seja, tudo que você encontrar em relação ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que antes pertencia ao Ministério da Economia, agora pertence ao Ministério do Trabalho e Previdência. Se atentem a esta atualização, que o decreto ainda não tem, mas eu já trouxe para vocês. Porque após a última atualização do decreto, é que a Previdência saiu do Ministério da Economia e foi para o Ministério do Trabalho e Previdência. Por isso que eu já estou trazendo as informações mais atualizadas com o novo ministério ao qual a Previdência Social está vinculada. Cuidado, prestem atenção e não esqueçam. Bora lá, vamos continuar. Voltando. Pois bem, seguindo. Os representantes das empresas, né? Estamos falando quais são os requisitos. No slide anterior, falamos sobre os representantes do governo federal. Vamos falar agora sobre os representantes das empresas e os representantes dos trabalhadores. Como é que eles são escolhidos, tá? Representantes das empresas e dos trabalhadores. Eles serão escolhidos entre os indicados em uma lista tríplice. Cuidado na prova, ó, lista tríplice. Pelas entidades de classe, então as entidades de classe ou as entidades sindicais das respectivas jurisdições é que vão indicar uma lista tríplice com 3 nomes para representar as empresas e 3 nomes para representar os trabalhadores. Todos devem ter graduação em direito também, não só o representante do governo, como os representantes das empresas e os representantes dos trabalhadores devem ter graduação em direito. Tá? E serão enquadrados como segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, na qualidade, na condição de contribuinte individual. Olha que interessante. Os representantes dos trabalhadores e das empresas que serão escolhidos mediante uma lista tríplice, com 3, então tem uma lista tríplice indicando os representantes dos trabalhadores, uma lista tríplice indicando os representantes da empresa para trabalhar no conselho ali como representante de trabalhador e empresa no Conselho de Recursos da Previdência Social. Pois bem, estes representantes, eles serão escolhidos por uma lista, segundo uma indicação, feita por quem? Pelas entidades de classes ou pelos sindicatos, entidades sindicais, né, da respectiva jurisdição. E uma vez que forem escolhidos, né, esse representante extraído da lista tríplice para representar os trabalhadores e o outro para representar a empresa, eles devem ter formação em direito e, pessoal, eles serão enquadrados como contribuintes individuais do regime geral de previdência social. Pois é, este representante do governo, esse representante dos trabalhadores e este representante das empresas que trabalhem para o Conselho de Recursos da Previdência Social serão contribuintes individuais do regime geral de previdência social. Onde está escrito isso? Lá no próprio regulamento da Previdência Social. Vamos voltar para a tela? Seguindo. E temos mais um caso, pessoal. Temos que falar agora, né? Mantendo aqui mandato dos conselheiros. Vocês sabem que ele é de 3 anos, já falamos isso várias vezes. Permitida a recondução, já falamos isso várias vezes. Só que agora falaremos dos representantes dos entes federativos. Representantes dos entes federativos e representantes dos servidores públicos. Veja, já sabemos
como que se escolhe os representantes do governo. Já sabemos como que se escolhe os representantes dos trabalhadores e das empresas. Agora vamos ver como que se escolhe os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos. Vamos para a tela? Olha só. Os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos, né? E os representantes do governo, professor? Já vimos aqui, ó, 2 slides para trás, ó. Representante do governo. Avança um slide. Empresa e trabalhador. E agora, ente federativo e servidor público. Como é que se escolhe? Serão escolhidos também entre os indicados em lista tríplice, da mesma forma. Só que a lista tríplice aqui não será apresentada pela entidade da categoria ou sindical. Não. Será apresentada essa lista tríplice pelo pelo Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. O CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social. O Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, ele vai apresentar uma lista tríplice para se escolher os representantes dos entes federativos e uma lista tríplice para a escolha dos representantes dos servidores públicos. Observadas as respectivas representações com graduação em Direito. Todos devem ser graduados em Direito. Veja, vou voltar aqui. Os representantes do governo federal, graduados em Direito. Está aqui, ó. Vou pôr uma bolinha aqui, ó. Os representantes das empresas e trabalhadores, graduados em Direito. E os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos, graduados em Direito. E eles manterão a qualidade de segurado do regime próprio a que estejam vinculados. Tá certo? Veja, os representantes dos entes federativos e dos servidores públicos serão servidores públicos vinculados ao regime próprio e permanecerão vinculados ao regime próprio de origem. Tá certo? Já os representantes dos trabalhadores e das empresas, eles serão contribuintes individuais do regime geral de previdência. Tá certo? Todos eles devem ser formados em Direito. Então veja, temos um slide falando como é que serão aí os representantes do governo. Temos um outro slide onde eu detalho para vocês como será feita a escolha e as condições e os critérios para a escolha do representante dos trabalhadores e das empresas. E temos esse slide onde falo quais são os requisitos, os critérios e condições para a escolha do representante do ente federativo e também dos servidores públicos. Você não tem que memorizar tudo agora, mas você sabe que eu tenho um slide com a informação do representante do governo, um outro slide que representa com os representantes dos empregados e empresas, e este slide com os representantes dos entes federativos e servidores públicos. Gradativamente você vai memorizar isso. Vai revisando, 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 até que você tenha tudo de cabeça. Vamos seguir. Avançando. Ainda sobre mandato dos conselheiros. Tem mais, hein? Ó, mandato dos conselheiros. Temos que o mandato dos conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social é de 3 anos. 3 anos. Permitida a recondução, como vocês já sabem, né? E agora a informação que faltava. Os representantes, todos eles, seja do governo, seja dos trabalhadores, seja dos empregadores, seja dos entes federativos, seja dos servidores públicos, não poderão incidir em situações que caracterizem conflito de interesses. Então vejam, quaisquer dos representantes selecionados, seja como representante do governo, dos empregadores, das empresas, dos trabalhadores, dos entes federativos ou até mesmo representantes dos servidores públicos, uma vez que escolhidos forem, não pode haver conflito de interesse. Se houver alguma situação que seja caracterizada legalmente como um conflito de interesse, alguma situação em que, né, pudesse aí haver um interesse específico para aquela pessoa estar naquele local, naquele órgão, veja, em havendo conflitos de interesse, né, e em sendo caracterizado conflito de interesses pela lei, né, eles não poderão ser designados, aí, escolhidos, nomeados como representantes. Portanto, os representantes não poderão incidir em quaisquer situações que gerem conflito de interesse. Se houver, eles deverão ser, né, eliminados ali. Eliminados não, ninguém precisa eliminá-los nem matá-los, mas só afastá-los ali do conselho. Tranquilo? Vamos voltar para a tela. Gratificação. 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 O que é aqui? Vamos lá. A gratificação dos membros
da Câmara de Julgamento e das juntas de recursos, ela será definida por um ato do ministro, que era ministro da Economia, mas agora é um ato do ministro do Trabalho e Previdência. Quem definia a gratificação deles, quando estava vinculado ao Conselho de Recursos da Previdência, quando ele estava vinculado ao Ministério da Economia, era um ato do ministro da Economia. Agora que o Conselho de Recursos da Previdência Social está vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, então agora, né, o ato do ministro do Trabalho e Previdência é que vai definir aí a gratificação, né, que costuma ser muito bondosa, a gratificação, né, muito interessante para esses membros da Câmara de Julgamento e também das turmas das juntas de recursos. Tranquilo? Vocês não têm que saber qual é o valor para a prova, não precisem se preocupar em saber o valor, descobrir o valor, quanto é que eles ganham, não. É aquilo que for designado para eles por um ato ministerial. Simples assim. Foco na prova, foco na aprovação. Depois que você entrar, se você quiser ser ali membro do conselho, aí você se inteira disso aí. Vamos seguir. Olha só. Vamos falar agora sobre uma informação importante acerca dos servidores do INSS. Os servidores do INSS, mediante um ato que era do ministro da Economia, mas agora é um ato do ministro do Estado do Trabalho e Previdência. Por que agora? Porque o INSS agora está dentro do Ministério do Trabalho e Previdência, não mais do Ministério da Economia. Pois bem, eles poderão ser cedidos para terem exercício no Conselho de Recursos da Previdência Social. Já vimos que eles podem, né? E vimos também que, em caso sejam cedidos, não haverá qualquer prejuízo dos seus direitos e vantagens do cargo de origem, né? Então, o regulamento da Previdência Social, corta aqui para mim, o regulamento da Previdência Social, ele traz especificamente a situação do funcionário do INSS, do servidor do INSS. Não quer dizer que somente ele possa ser parte ali do Conselho de Recursos, não. Mas especificamente o servidor do INSS já está aqui uma autorização expressa do próprio regulamento da Previdência, dizendo que ele poderá ser cedido, ou seja, ele vai deixar as atribuições dele do INSS temporariamente e será cedido ao Conselho de Recursos da Previdência Social. E não sofrerá quaisquer prejuízos em relação às vantagens, né, e também aos direitos que ele tenha no respectivo cargo lá como técnico ou como analista do Seguro Social. Mesmo que ele se afaste temporariamente do INSS para trabalhar ali para a Câmara, o Conselho de Recursos da Previdência, isso não gerará qualquer prejuízo aí. Fechado? Vamos seguir. Conselheiro afastado. Olha que interessante essa informação sobre um conselheiro que é afastado do Conselho de Recursos da Previdência Social. O conselheiro que for afastado do Conselho de Recursos da Previdência Social, por quaisquer das razões elencadas, né? Qualquer razão, elencadas no regimento interno do CRPS. Agora vem uma exceção, exceto se decorrente de renúncia voluntária, ou seja, essa regra que eu vou falar para vocês agora não se aplica no caso de renúncia voluntária, mas em qualquer outro caso de afastamento, né, do conselheiro, ele não poderá ser novamente designado para o exercício desta função antes do transcurso de 5 anos contados do efetivo afastamento. Então veja, todo conselheiro, todo e qualquer conselheiro afastado do Conselho de Recursos da Previdência Social, pela razão que for, não poderá retornar em menos de 5 anos do seu afastamento, exceto se ele se afastou voluntariamente. Se ele voluntariamente se afastou, ele poderá retornar em menos de 5 anos. Mas se for qualquer outra situação de afastamento previsto no regimento interno, exceto o voluntário, mas qualquer outra situação de afastamento previsto, ele incorrer naquela situação, ele, uma vez afastado, não poderá voltar com menos de 5 anos do efetivo afastamento. Então, se ele se afastou hoje e não foi um afastamento por uma renúncia voluntária, você vai poder daqui 5 anos voltar eventualmente a integrar ali o Conselho de Recursos da Previdência Social. Fechou? Vamos seguir. Limites. Vamos falar sobre alguns limites, beleza? O limite máximo de composição
por Câmara de Julgamento ou por Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, o limite máximo de composição, né, por Câmara de Recursos ou Junta de Recursos, será definido por um ato ministerial. Está aqui, ó. Será definido em ato do ministro do Estado de Trabalho e Previdência, né, por uma proposta fundamentada do presidente do Conselho em função da quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Então vejam, de acordo com a quantidade de processos, né, nas juntas de recursos ou nas câmaras de julgamentos, então o presidente do conselho, né, o presidente do respectivo conselho, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar de forma fundamentada um pedido para que seja analisado, né, um aumento aí do número de composições por Câmara de Julgamento e um aumento de composição por Junta de Recursos. Para que ele possa aumentar estas câmaras de julgamento, essas juntas de recursos, deverá, né, o presidente do Conselho apresentar uma fundamentação da necessidade. E essa necessidade deve ser justificada com base em quê? Com base na quantidade de processos em tramitação em cada órgão julgador. Quando começar a ficar saturado, muito processo, pouca gente, ele pode aí aumentar este limite de composições, tanto de juntas quanto também de câmaras de julgamento. Tá certo? Vamos seguir. Ainda sobre afastamento das atividades, olha só. O afastamento do representante dos trabalhadores e da empresa. Afastamento do representante dos trabalhadores e da empresa empregadora, né? Vou colocar aqui, empresa empregadora. Ou dos servidores do ente federativo. Então, se os trabalhadores se afastarem, os representantes das empresas empregadoras se afastarem, ou o representante dos entes federativos se afastarem, isto não constitui motivo para alteração ou rescisão do seu vínculo contratual ou funcional. Veja, se um servidor do INSS estava cedido para o Conselho de Recursos da Previdência Social e ele foi afastado do Conselho de Recursos, isso não muda nada em relação à sua atribuição, a seu cargo lá do INSS. Se um representante de uma empresa estiver trabalhando no Conselho de Recursos e for afastado do Conselho de Recursos da Previdência Social, isto não altera a sua qualidade contratual ou funcional. Então vejam, o que está dizendo aqui é que, uma vez que o representante dos trabalhadores, das empresas, ou o representante dos servidores públicos aqui do ente federativo, os servidores que representam o ente federativo, forem afastados do Conselho de Recursos da Previdência, eles voltam à sua atividade original, né? Como representante do trabalhador, da empresa ou servidor público, ele volta para a sua empresa ou volta para o seu cargo público de origem, por exemplo, sem que sofram quaisquer, né, rescisões contratuais, sem qualquer quebra de vínculo ou sem qualquer alteração. Ele simplesmente saiu do conselho, foi afastado por qualquer razão, e ele volta para o seu cargo de origem, do qual ele estava afastado, sem qualquer rescisão, quebra de vínculo ou qualquer outra alteração. Beleza? Vamos seguir. E para fechar esta primeira parte, este primeiro bloco sobre o processo administrativo relativo aos benefícios previdenciários, olha o que eu tenho aqui para vocês. Compete ao ministro do Estado do Trabalho e Previdência, era ministro da Economia, não é mais, agora é o ministro de Estado do Trabalho e Previdência, cabe a ele aprovar o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social. Quem que aprova o regimento interno do Conselho de Recursos? É o ministro, tá certo? O ministro do Ministério responsável pelo Conselho de Recursos da Previdência Social. Era o Ministério da Economia o responsável, agora é o Ministério do Trabalho e Previdência. Pois é, porque a Previdência toda passou para o Ministério do Trabalho e Previdência, saindo do Ministério da Economia. Então, qual é o ministro que vai, né, aprovar o regimento interno do Conselho de Recursos da Previdência Social? É o ministro do Trabalho e Previdência. Beleza? Pessoal, finalizamos o nosso primeiro módulo sobre o processo administrativo relativo a benefícios previdenciários. Em seguida, já vamos entrar no segundo bloco sobre este mesmo assunto, continuando com o importante estudo
do funcionamento, né, da metodologia dos recursos administrativos referentes a benefícios previdenciários. Tão importante que estão todos eles previstos no regulamento da Previdência Social e foram recentemente atualizados e vão cair na sua prova. Então nos encontramos no próximo módulo. Até já!